Olha, eu acredito fielmente que os anjos existem e as religiões cristãs, a Bíblia, menciona muito o encontro entre os anjos e os homens em determinados momentos da história. Imagine se a eles ficasse acreditado o destino de cada um da humanidade. Pois é, o filme Agentes do Destino traz essa premissa, baseado num romance de Philip K. Dick, esse grande escritor norte-americano. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã e cinéfilo. E os Agentes do Destino trazem Matt Damon no papel principal, fazendo par com Emily Blunt. Tem também Anthony Mack. E olha, a obra é de 2011, mas envelheceu bem, trazendo um romance-aventura. Então logo mais depois da vinheta estamos começando então, tudo bem para vocês? Ok? Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, e isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo às claras para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Os Agentes do Destino começa com Matt Damon sendo candidato a senador pelo estado de Nova York. Ele concorre pelo Brooklyn, alguns bairros periféricos que há lá em Nova York. Só que ele perde a eleição. Ele perde a eleição e ele entra no banheiro masculino de um lugar lá onde ele vai fazer um discurso sobre a sua derrota. E ele começa a recitar, né, aquilo que ele já havia combinado com seu amigo, né, o seu assessor. Só que no banheiro estava Emily Blunt escondida por ter entrado de penetra numa festa lá e ser perseguida pelos seguranças. Ela sai do banheiro após ouvir ele recitar o seu discurso, interage com ele e os dois começam a flertar entre eles. Ela dá uma ajeitada na gravata dele, ele olha para ela com naquele módulo sedução, você entendeu? Logo de cara, eles nem se conheciam. E não demora muito, acaba rolando um beijo entre eles. E nesse exato momento, chega o amigo dele, o assessor, que havia preparado um discurso para ele fazer. Ele se separa dela. Ela chega lá embaixo, vê os seguranças perseguindo ela e some dali. Mas aquilo o inspira. E ele vai fazer um discurso que ele tinha ensaiado. De repente ele sai daquele discurso ensaiado e começa a falar coisas mais da realidade, coisas que batem no seu coração. E o seu discurso é ovacionado. Aí de repente aparece Anthony Mack com um terno e um chapéu, típicos da época, né? E o seu superior o cobrando por ele ficar atento, para ele descansar mais, isso, aquilo, tal, que ele trabalhava tanto, só trabalhava que acaba esgotando as suas forças, de tanto que ele trabalhava. Só que ele tem a missão de derrubar o café no dia seguinte no Matt Damon para que ele se atrase e perca o ônibus. Nesse ônibus está a Emily Blunt, só que ele, esperando pela passagem do Matt Damon, acaba adormecendo. E ele pega o seu ônibus. E ele sai desesperado correndo atrás do ônibus, tentando impedir que ele se encontre com Emily Blunt. Só que já é tarde demais. Ele a vê dormindo no ônibus, se senta ao lado dela, olha para suas pernas, que está com meia calça, isso, aquilo, tal. Aí ela já acorda falando, você não estava olhando para minhas pernas não, e não sei o que. E começam a flertar de novo entre eles.
lembrando o rápido encontro que tiveram no discurso dele. Ela fala que viu o discurso dele, gostou da forma como ele abordou, e eles começam a flertar e interagir entre si. E no que está correndo atrás deles, o Anthony Mack usa de seus poderes e acaba derramando o café, só que aí já é tarde demais. Ele já flerta com ela, pega o telefone dela, ela acidentalmente, de propósito, joga o seu celular dentro do café dele, que toca incessantemente, que é seu assessor, para uma reunião que ele está marcado. E tudo aparentemente sai dos trilhos, porque era para Anthony Mack impedir ele de encontrar com ela. E como aquilo aconteceu, um novo grupo é acionado. E depois que ele pega o telefone dela e sai dali e volta para o seu serviço, todas as pessoas estão imóveis, porque o tempo parou. E quando ele entra na sala desse seu assessor e amigo pessoal desde a infância, ele está com alguns homens de preto com roupas futurísticas, mas ao mesmo tempo que lembram assim, governo, isso, aquilo, tal. E eles estão passando um maquinário até então que ele nunca viu antes no seu amigo, e seu amigo está imóvel recebendo essa correção. Nisso, o superior de Anthony Mack o aborda. Ele tenta fugir a todo custo deles para não ser abordado. E ele foge, e o pessoal vai cortando o caminho pelas portas. Eles entram em um andar e já saem no outro através das portas. Aí ele é capturado por esse pessoal, que também tem um livro. Anthony Mack tem um livro que vê a trajetória dele, para onde ele vai e onde ele tem que ir, e o encontro dele com a Emily Blunt. Tava filmado lá tudo. Aí ele viu, através de uma realidade que não era para ver, aqueles homens são anjos responsáveis pelo destino de cada um da humanidade. E ele, não encontrando com Emily Blunt, ele teria uma carreira vitoriosa como senador e chegaria à presidência. E faria muito bem ao povo dos Estados Unidos, não só lá como no mundo também. E eu já falei demais. Agora eu vou concluir essa obra com spoiler. Se você não viu ainda, procure ver. Olha, é um romance e aventura daqueles que te prendem na cadeira para você saber o desfecho final dessa obra, baseada num romance, num conto de Philip K. Dick, esse grande escritor estadunidense de muito sucesso. Tem muita obra dele retratada na película. Pois é. No que ele é abordado ali, ele tenta fugir, e esse superior do Anthony Mack ergue um dedo e um degrau se sobe do chão, ele tropeça e cai. O pessoal pega ele de novo, coloca na cadeira, e ele teria que ter a sua mente apagada, só que corre o risco de afetar suas emoções. Eles não apagam a mente até que a ordem venha do grande cabeça. Ele é citado como cabeça, mas eles estão falando do nosso Deus Todo-Poderoso, né? E o livre-arbítrio foi retirado e ficou em função das mãos deles de tomar conta de tudo, para não virar uma bagunça e não acontecer o pior para toda a humanidade. Pois é. Ele é liberado, mas ele não tem permissão para falar mais sobre isso. É para ele esquecer tudo aquilo que aconteceu, esquecer a garota, esquecer a Emily Blunt e não se encontrar com ela de jeito nenhum, porque ela está fora do destino dele, do destino que eles acham que ele deve seguir. Pois é. Depois disso, ele se encontra com Anthony Mack, que vai numa barca no mar, e toda vez que eles estão falando diante de chuva ou oceano, eles ficam bloqueados para ser ouvido por outros anjos, por outras pessoas do setor dele. E ele demandou uma geral para ele. O que vocês são? Vocês são anjos? Ele falou praticamente seguir o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é a gente que determina o que é melhor para a maioria. Aí eles conversam nessa barca, ele pede para não encontrar mais com a moça, só que passam-se 3 anos, e 3 anos que ele tomava a mesma linha, no mesmo horário,
e ele vê ela passando na rua, ele desce do ônibus, se encontra com ela nervosa lhe dá uma dura, por que ele não ligou, e sei que lá, e tal. Pergunta se ele tá namorando, eles se encontram e ele não quer deixá-la escapar. E ele olha assustado para os lados, com medo do pessoal, dos anjos, o verem e o bloquearem. E eles acabam tomando um café da manhã, mas os anjos estão ao redor deles, sem que eles vejam, torcendo para que não haja um beijo, que a partir do momento que há um beijo, aí muda todo o destino deles. E eles têm umas agendas que vai mostrando o destino, para onde eles vão, o que eles têm que fazer, isso e aquilo, vai mudando automaticamente assim. E Anthony Mack é repreendido, que ele passa por ele e fala, ó, 3 anos depois ainda tô limpando a sua cagada que você fez lá atrás. E eles ficam num lugar que é um prédio alto, assim, todos sentados em mesa, como se fossem seres humanos, no escritório, todos cuidando, cada um de uma pessoa, e cada um da humanidade em geral. Bora lá então. Só que eles se encontram, ele tem um discurso a fazer, ele vai pro discurso, eles mudam o lugar da onde ela ia se apresentar para ela não se encontrar com ele procura esse lugar, ele vai na rua, os telefones não funcionam naquele sinal, ele pega um telefone, liga de um fixo, não consegue ligar, eles vão alterando as coisas para que ele não se encontre mais com ela de jeito nenhum, só que ele consegue encontrar com ela de novo, eles têm uma noite de amor, e ficam muito vivos entre eles. Só que a partir do momento que acontece o primeiro beijo com eles, um outro anjo, mais da classe de cima, é acionado, conhecido como Marreta. E ele é designado por causa deles, e ele é um anjo mais frio, calculista, focado na sua missão de separá-los. E ele a leva para o hospital porque ele faz com que ela se acidente numa apresentação teatral dela, que ela é uma bailarina, e ela é levada para o hospital. E ele consegue convencer Matt Damon a deixá-la ali, ou ela perderia a carreira dela pro resto da vida. E é o que ele faz. Só que chega um momento que ele não aguenta mais, ele quer viver essa paixão, quer viver esse grande amor da sua vida, e deixaria tudo para que isso acontecesse, e ele enfrenta esses agentes do destino, esses anjos, enquanto Anthony Mack recebe uma ordem para se encontrar com o próprio cabeça. E ele vai fugindo deles, ele pega o chapéu do Anthony Mack, que através daquele chapéu eles abrem uma porta e saem em qualquer lugar de Nova York. E eles vão fugindo, ele pega ela pelo braço, vai fugindo, vai saindo na Estátua da Liberdade, museu. Eles vão fugindo em estádio de futebol, de beisebol ou futebol americano. E eles tentam fugir a todo custo, até que eles decidem ir na sede onde os anjos habitam. E eles giram a porta e vão parar lá na central deles. E são cercados por eles. Aí quando eles menos esperam, o Marreta os encontra, fala que não há como fazer isso, aquilo, tal. Só que aí surge Anthony Mack com uma carta para ele, do próprio cabeça, que ele vê a carta e já deixa o caso na mesma ocasião. Só que aí eles percebem que não é o Anthony Mack que está ali, e sim o grande cabeça, mencionado na obra, que é o nosso Deus Todo-Poderoso que assumiu a forma dele para poder se comunicar com eles. E ele mostra que o trajeto dos dois foi alterado e eles podem viver o seu romance juntos para todo sempre. E até onde durar a paixão, né? É um romance, aventura de tirar o fôlego, as perseguições que eles têm de sair numa porta e entrar em outra, os agentes o cercando, é bem bacana, muito legal. Se você não viu esse filme ainda, procure ver. Agente do Destino é uma obra bem bacana, muito legal. Este é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, onde o personagem título e o seu filho caçula, Lobo Cinza,
e seus arqui-inimigos, o seu clone Cão Selvagem e o parasita Sombra das Trevas, foram criados para esse novo segmento da literatura, mas faço uso do meu universo GAMP, criado em parceria com Emerson Penerari, também responsável por essas capas e no roteiro também. E essa obra faz uso de 60 e poucos personagens que foram feitos apenas para as histórias em quadrinhos ainda inéditos do grande público e que agora eu os migrei para a literatura. Disponível no Clube dos Autores, na Amazon, no seu formato e-book, formato digital e também no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E tem também o meu segundo trabalho literário que se chama O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi um coadjuvante de luxo da primeira obra e alço o personagem principal. Só que desta vez ele enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte. E os seus poucos mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe resta, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para saber o que houve com eles, se ainda estão vivos ou mortos, e praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu formato digital, em e-book e no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós. Universo GAMP em ascensão, ok? E o meu terceiro trabalho literário já está a caminho. Tá faltando os últimos detalhes ainda para entregar uma obra bem maneira, bem bacana para vocês. E eu espero que vocês gostem, hein? É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?